Oh, sei, mas pelo menos tem janelas. Dezenas de explosões em Saratov e Engels, o maior ataque à Rússia desde o início da guerra. A Abkhazia foi atacada pela primeira vez. Explosões também na região de Krasnodar. Refinarias e fábricas militares ardem. Forte ataque ucraniano em Zaporígia. Aldeias sendo limpas. Vários prisioneiros e troféus. Mais um ataque à frota russa. Navios afundados e helicópteros destruídos. Donetsk e Mariupol estão à beira de uma revolta devido às condições de vida insuportáveis. Putin vai reprimir os protestos. O Irã ataca o Azerbaijão, Baku mobiliza tropas e se prepara para entrar na guerra. O Irã prepara um ataque contra instalações nucleares de Israel. Na Rússia, foi lançado um incubador onde serão criadas crianças do Estado. A prefeita de 43 anos da cidade dormiu com o amigo de 16 anos do seu filho. Agora ela enfrenta uma pena de 10 anos. O avião particular de Viktor Yanukovych está evacuando a elite russa de Dubai, faturando 350 mil por voo. O que está acontecendo? Os EUA e a Polônia estão deportando em massa refugiados ucranianos. Massacre étnico na Rússia. Imigrantes e representantes de minorias declararam guerra à elite de Moscou. Olá, meu nome é Katerina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. Do YouTube. O ataque à Rússia na noite de 5 de março já foi chamado de o maior do ano. Durante toda a noite houve incêndios, explosões e caos nos pântanos. Em Saratov e Engels, ocorreram até 20 explosões em meia hora durante o ataque de drones. Moradores locais relatam que, em cerca de 30 minutos, foram ouvidas de 17 a 20 explosões em diferentes bairros das cidades. Além disso, o sistema russo Pantsir atingiu prédios residenciais novamente. Aqui estão algumas imagens que podem indicar os alvos dos ataques e os impactos. Aparentemente, a chegada a Saratov se deu através do sistema de energia. É claro que os russos gritaram de medo. Usuários ucranianos brincam nos comentários dizendo que não gritamos com tiros como na Rússia, aparentemente com drones. Vão embora, mas pelo menos as janelas... Devido aos danos nas linhas de transmissão, Saratov e Engels ficaram sem energia elétrica. O governador da região de Saratov, Roman Busargin, chamou o ataque de o mais massivo do ano. Mas eles estão unidos com Saratov e Engels. Também, pela primeira vez nesta guerra, atacaram a Abkhazia, tomada da Geórgia. Foram 2, ou mísseis ou drones, não me lembro direito. O que foi? Não sei, mas algo brilhou 2 vezes, tudo certo. Voava de forma caótica. A cidade de Armavir, no Krai de Krasnodar, não dormiu. O alvo do ataque eram refinarias de petróleo, aeródromos e fábricas do complexo militar industrial russo. De todo o coração, desejamos aos russos mais dessas noites e dias em chamas. Deixe um like neste vídeo se você apoia esse sincero desejo ucraniano. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até do Zepusneo. Nós, ucranianos, agradecemos pelo apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer e enquanto isso continuamos. A seguir, o mais interessante. As forças de defesa da Ucrânia estão realizando uma varredura na divisa das regiões de Zaporígia e de Dnipropetrovsk. Analistas do Deep State informam que, no momento, combates ativos continuam na localidade de Berezova, onde as forças de defesa tentam limpar a vila da infantaria russa, mas lá o inimigo resiste e exerce pressão constante. Enquanto na região de Huliaipole o inimigo tem maior iniciativa realizando constantes ações de assalto com infantaria, enquanto isso, na direção de Konstantinovka, os operadores da unidade Karpaty Sika-49 OSB atingem a logística e as comunicações dos russos.
Os russos perderam 2 ocupantes, 2 vans com mais 2 ocupantes, um caminhão, 3 automóveis e 3 antenas em torres. 5 navios militares russos foram danificados como resultado de um ataque de drones do bem ao porto de Novorossiysk. No mar Mediterrâneo, um petroleiro da frota sombria de Putin está em chamas. E quanto à destruição das aeronaves dos ocupantes, a própria defesa antiaérea russa desajeitada tem ajudado com sucesso a Ucrânia. Um helicóptero militar abatido por fogo amigo na região de Rostov. Esta é uma confirmação direta. E isso está longe de ser tudo. Abata os seus para que os outros fiquem com medo. Na noite de 4 de março, durante mais um ataque com drones na região de Rostov, a defesa aérea local abateu seu próprio helicóptero. Mi-8. Foi o helicóptero que explodiu? Deixa. Sim, não é pra lá que ela está voando. Confirmado pela Friendly Fire e pelo Z-Public. A aeronave foi danificada durante a atuação da defesa aérea contra drones ucranianos e a tripulação morreu. Posteriormente, após o ataque dos drones, infelizmente foi destruída nossa Força Aeroespacial. Eterna memória ao combatente. Lembrando que no final de janeiro, na zona de operações especiais, um caça russo Su-34 foi abatido. A tripulação do avião morreu. O Estado-Maior do Exército Ucraniano confirmou a perda do Ptichka pela Rússia. Naquela ocasião, correspondentes russos e canais de notícias eram unânimes sobre a queda. Não houve nenhum abate. Menos um Su-34 nosso. Ambos os pilotos morreram. Nenhuma relação com a Ilha das Serpentes, Odessa ou Petrid. Os ucranianos espalharam e os nossos acabaram repetindo. Não só no ar, mas também na água. Em Novorossiysk, drones danificaram 5 navios das Forças Armadas da Federação Russa. Drones ucranianos danificaram navios de guerra que estavam ancorados em uma enseada protegida no interior da Bahia. Como resultado do ataque, 5 navios de guerra que estavam no porto sofreram danos. Um deles sofreu danos adicionais. Provavelmente trata-se de um caça-minas naval. Valentin Piccoli, Unidade Militar 9092, Novorossiysk. Também há informações sobre danos causados aos navios Yeisk e Kazimov. Sabe-se de 3 mortos e 16 militares feridos. O porto de Novorossiysk está longe e no papel é bem protegido. Na verdade, esta não é a primeira vez que drones ucranianos destroem alvos militares navais neste porto. Vlik de Kupchin. Uma grande concentração de defesa aérea e diversas armas, metralhadoras e aeronaves. E os ataques ucranianos ainda têm a capacidade de incapacitar navios russos, mesmo que eles não sejam fundamentais. Menos frota, menos possibilidades e poder da Rússia no Mar Negro. Na URSS são realizados ataques sistemáticos não apenas contra alvos militares, mas também contra a galinha dos ovos de ouro. Para o orçamento do agressor. Perto da costa da Líbia, o potencial petroleiro russo da Frota Sombra da Federação Russa, Arctic Metagaz, foi atacado por um drone. O navio-tanque russo atacado ontem por drones desconhecidos no mar Mediterrâneo apresenta um problema grave na casa de máquinas e não pode ser reparado. O Ministério dos Transportes da Rússia classificou o ataque com drone contra o petroleiro russo Arctic Metagaz no mar Mediterrâneo como um ato de violência internacional. Terrorismo. Se navios-tanque forem atacados, os proprietários dessas embarcações sofrerão enormes prejuízos. Os navios-tanque geralmente são antigos, com idade entre 15 e 25 anos. E mesmo um pequeno impacto significa que eles não podem mais ser usados. O dono do navio-tanque entra em pânico, perde dinheiro e sofre prejuízos. E isso deve levá-lo a uma conclusão lógica. Não faz sentido fazer negócios com a Federação Russa. Somente desde o início de 2026, as forças de defesa da Ucrânia realizaram mais de 40 ataques contra alvos militares e infraestrutura de petróleo e gás da Rússia. Segundo o Estado-Maior, nos últimos 3 meses, a Rússia perdeu 5 aviões e 2 helicópteros. Além disso, 3 navios foram destruídos. Outros 3 sofreram danos significativos. Também foi destruído um submarino. Uma das tarefas das Forças Armadas da Ucrânia é reduzir ao máximo o potencial ofensivo da Federação Russa, tanto no ar quanto na água.
Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e enfrentam uma enorme horda que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Sei que eles nos assistem. O Irã atacou o Azerbaijão com drones pela primeira vez. Sabe-se que também atacaram com drones de longo alcance a Arash 2. Sabe-se que um dos drones atingiu o prédio do terminal do aeroporto na cidade de Nakhchivan e o outro caiu próximo ao prédio de uma escola na vila de Shakarabad. O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão confirmou o ataque dos drones e convocou o embaixador do Irã para expressar seu protesto. Nós condenamos veementemente esses ataques de drones realizados a partir do território da República Islâmica do Irã, que resultaram em danos ao prédio do aeroporto e feriram 2 civis. Este ataque ao território da República do Azerbaijão representa uma violação das normas e princípios do direito internacional e contribui para o aumento da tensão na região. Exigimos da República Islâmica do Irã que forneça, no menor prazo possível, uma explicação clara sobre este caso, realize uma investigação adequada e tome uma decisão. Medidas urgentes e necessárias devem ser tomadas para evitar ataques semelhantes no futuro. A parte azeri reserva-se o direito de tomar as medidas de retaliação cabíveis. Enquanto isso, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que eles não realizaram ataques contra o Azerbaijão e que não atacam países vizinhos. Um dia de guerra com o Irã custa aos Estados Unidos quase $1 bilhão. O The Atlantic escreve que apenas a manutenção de 2 porta-aviões pode custar cerca de $13 milhões por dia. Cerca de $44 milhões a mais poderiam ser gastos em 1.250 drones kamikaze, ao custo de $35 mil cada. O uso dos bombardeiros estratégicos B-2 Spirit custa entre $130 e $150 mil por hora de voo. Um míssil de cruzeiro Tomahawk custa cerca de $2 milhões por unidade, enquanto os mísseis interceptores do sistema THAAD, aproximadamente $12,8 milhões cada. Além disso, jornalistas escrevem que o Pentágono provavelmente solicitará um financiamento emergencial adicional de $50 bilhões para as operações militares. O Irã ameaça atacar o reator nuclear próximo à cidade de Dimona, em Israel. Como se sabe, trata-se de um centro de pesquisas nucleares localizado no deserto de Negev, próximo a Dimona. Segundo jornalistas iranianos, citando um oficial militar do Irã, o ataque ao centro de pesquisas nucleares acontecerá então quando os Estados Unidos e Israel tentarem implementar um cenário de mudança de regime na República Islâmica. Se os Eritreia e Israel realmente seguirem o cenário de mudança de regime, nossos mísseis finais e eficazes serão direcionados ao reator de Dimona e a toda a infraestrutura energética regional. E já estamos preparados para esse cenário, declarou um alto funcionário militar iraniano. E você, o que acha? Quão real é a ameaça do Irã e será que eles são levados a sério? Israel e os Estados Unidos? A OTAN pode invocar o artigo 5 sobre defesa coletiva contra o Irã. Pelo menos, essas manchetes se espalharam pela mídia. No entanto, na verdade, o que Mark Rutte disse literalmente? Vamos analisar. Por um lado, segundo Rutte, a OTAN não está diretamente envolvida na operação. Mas, ao mesmo tempo, acrescentou que é evidente que os aliados, na verdade, apoiam em grande escala o que o presidente Trump está fazendo, além de contribuir para o que os ANUA estão fazendo agora na região, sem destruir o potencial nuclear do Irã e, claro, o potencial de mísseis. Ele observou que os países europeus compartilham a preocupação com as ações de Teherã, incluindo ameaças e tentativas de assassinato relacionadas ao regime iraniano. Comentando a situação, o secretário-geral garantiu que a aliança assegura a proteção de seu território. Como exemplo, ele citou o incidente com a ameaça de mísseis em direção à Turquia, que foi neutralizada pelos sistemas de defesa aérea da aliança. E agora vem a parte mais interessante.
Rutte também se pronunciou sobre o artigo 5 do Tratado da OTAN, observando que a questão de sua aplicação permanece intencionalmente indefinida. Ele disse, cito, por razões respeitáveis, sempre seremos ambíguos quanto ao momento em que o artigo 5 entra em vigor. Na prática, Rutte diz que a OTAN defenderá seus territórios, mas ainda assim chama a aplicação do artigo 5 de uma questão indefinida. Como você se sente em relação a esse tipo de incerteza? Ou falta de paciência? Evacuação de turistas russos VIPs do Emirado. Até mesmo o avião particular do fugitivo, Yanukovych, esteve envolvido na operação. E a Duma estatal está propondo colocar em quarentena os agentes de elite evacuados que atuam como escoltas por 6 meses. Detalhes na nossa reportagem. Tchau, tchau, Kat. Nos vemos em breve. Os gerânios russos estão atacando a infraestrutura de Dubai. Milhares de russos estão presos no Oriente Médio. Aqueles que viajaram entre a Europa e a Ásia através dos Emirados Árabes Unidos também não conseguem voltar para casa. Este é um vídeo de turistas em Small, Maldivas. A companhia aérea atende apenas cidadãos dos Emirados Árabes Unidos. Os russos ficaram para trás. Somente residentes de Dubai estão sendo autorizados a embarcar no voo, mesmo que, como disseram, ainda restem lugares no avião. Não vão nos deixar embarcar de qualquer forma, hoje há apenas um voo. Já é o segundo dia que não conseguimos sair daqui. Ontem havia um voo, mas foi cancelado. Hoje simplesmente não nos deixam embarcar no avião, mesmo havendo lugares disponíveis. E ninguém diz o que devemos fazer. Estamos vivendo por nossa própria conta. Ninguém fornece nada, nos expulsam do aeroporto porque atrapalhamos a passagem. O mesmo problema enfrentam os turistas em Maurício. Russos famintos ficaram na rua. Nem mesmo o diplomata local da embaixada conseguiu ajudar. Uma família russa presa na ilha contou ao MESH que as companhias aéreas pararam de fornecer vouchers para hospedagem e alimentação, até mesmo para famílias com crianças. O representante do consulado russo que foi ao aeroporto conseguiu um avião para os russos, mas as autoridades de Maurício se recusaram a abastecer as aeronaves devido às sanções. Aos viajantes foi aconselhado alugar acomodação com seu próprio dinheiro e guardar os recibos, pelos quais as companhias aéreas talvez algum dia reembolsem os valores. Russos estão pedindo ajuda de todos os cantos do Oriente, da Ásia e até da África. Como se viu, até mesmo na cidade mais rica do mundo, onde a concentração de milionários e bilionários é maior do que em Nova York, há quem queira lucrar com o sofrimento deles. Mesmo comparando com os preços da manhã, agora o valor literalmente dobrou. Talvez isso não seja em todos os hotéis, mas o fato permanece. E mesmo assim não há vagas no hotel. Ou seja, nem mesmo é possível remarcar a reserva. Por ironia do destino, os Emirados, que atacam o parceiro estratégico da Rússia, o Irã, se transformaram em um porto seguro para os cidadãos russos. Especialmente após a invasão russa na Ucrânia. Aqui, portadores de passaportes com a águia de 2 cabeças transferiram seus negócios e vivem confortavelmente. Nos apartamentos de luxo ao lado moravam tanto opositores quanto apoiadores da guerra. Após o início da guerra, os Emirados se tornaram um refúgio premium para a camada abastada da sociedade russa, além de um grande centro de negócios e um dos principais instrumentos para manter à tona a economia russa sob sanções. Bem, e também um centro para onde as empresas se mudaram, para as quais se revelou muito importante reconstruir-se publicamente a partir da mesma Rússia sancionada por Putin. Mas mesmo assim, não se afaste muito disso. Jardins de infância e escolas de língua russa com currículos baseados em padrões russos foram inaugurados em Dubai, Abu Dhabi e outros Emirados. Surgiram clínicas e centros médicos inteiros com funcionários que falam russo. E agora Dubai se transformou em uma gaiola dourada. É verdade, como se vê, é possível escapar mesmo sob os bombardeios, projéteis e mártires mais intensos. Aqui está o repórter local Pavlik fazendo um relato sobre o voo. Um avião da Fly Dubai decolou do aeroporto de Fujairah, segundo informações de leitores. Vale ressaltar que a companhia aérea não opera voos a partir deste aeroporto.
Esta partida não está sendo exibida no Flight Radar. Sobre Jatos executivos ligados a Patrushev e até mesmo ao ex-presidente ucraniano foragido Yanukovych foram acionados para resgatar autoridades russas. Pelo menos 11 aeronaves com matrícula russa partiram de aeroportos em Omã e nos Emirados Árabes Unidos. Os assentos nesses voos são vendidos por $20 mil cada. Até mesmo aviões pertencentes a Roscosmos estão lucrando com esses voos de ouro a partir da zona atacada pelo Irã. um dos jatos executivos Bombardier Global 5000 da companhia aérea Rusjet chegou em 3 de março à cidade de Al-Fujairah. E no mesmo dia, esse avião alugado, que anteriormente era utilizado por famílias de autoridades e oligarcas russos, partiu para Moscou. Em 2022, o filho do vice-primeiro-ministro Denis Manturov voou várias vezes nesse avião. Evgeny com sua esposa Varvara, filha do empresário e deputado da Duma estatal Andrei Skash, e suas com as irmãs dela. Isso consta do vazamento do serviço de fronteira. A família de Ivan Streshinsky, acionista da USM Holding de Alisher Usmanov, também usou esse mesmo avião para viagens à Turquia. Quem realmente não está em pânico por causa da guerra no Oriente Médio são as acompanhantes russas. Nunca tantos homens escreveram para mim de uma vez só. Normalmente esse período é de baixa temporada, mas agora de repente todo mundo começou a procurar. Assim que começou essa história de incêndios, sirenes, bombardeios, enfim, basta anoitecer que tudo começa de novo. Nos primeiros dias, assim que mísseis começaram a explodir sobre os Emirados, as trabalhadoras da frente de Dubai fizeram uma campanha informativa em suas redes sociais. Aparentemente, essa posição antipatriótica das russas ofendeu não só o Putin. O deputado Milonov sugeriu que, ao retornarem à pátria, fosse lembrado às garotas sobre os valores tradicionais. As prostitutas, as lamentadoras, devem ser recebidas separadamente e enviadas para uma zona de quarentena especial. Pode-se organizar isso em algum lugar na região do resort do Krai de Krasnoyarsk, nas ilhas do arquipélago de Novosibirsk, por exemplo, onde, durante meio ano, essas cidadãs e cidadãos também, realizando trabalho físico ativo e construtivo, poderão se examinar e se purificar da impureza adquirida em certos refúgios dos camelos de Dubai. E, assim, poderão voltar para nós, para o convívio das pessoas como pessoas normais e não como isso aí. Todos esses aí de mini saia e com trajes de palco, milhares de euros por noite. Claro, esse lixo de Dubai, desse tipo, nós realmente não precisamos. E nossa tarefa é proteger a sociedade de possíveis vírus e doenças perigosíssimas que podem ser trazidos pelas chamadas acompanhantes de Dubai. Putin visitará em breve a zona da chamada Omié, mas isso não é certo. Vou contar. Então, estão aconselhando Putin a ir urgentemente para a sua OMI, pois os problemas de infraestrutura estão agitando muitos moradores das novas regiões. Os analistas do Kremlin dizem que os moradores de Donetsk, Mariupol e de outras cidades da chamada DNR estão indignados com as condições de vida. E por isso, esses mesmos analistas aconselham Putin a ir para a zona da chamada OMI. Recomendam ao presidente que vá para a zona da OMI o quanto antes para mostrar que as novas regiões estão sob nossa atenção especial. Não só no papel, mas também na prática, explicou uma fonte da equipe de Kirienko. Outro interlocutor no Kremlin destacou que o próprio Kirienko e Faisulin vão de tempos em tempos à DNR, mas isso não influencia muito na resolução dos problemas de infraestrutura. Inclusive, a visita de Putin à zona da OMI deve elevar o moral dos militares, destaca-se no relatório. Resolver os problemas cotidianos das pessoas? Não. Para quê? É melhor aparecer para as pessoas de uniforme militar e fazer mais uma palestra pseudo-histórica sobre a grande Rússia. É exatamente disso que precisam, por exemplo, as pessoas em Donetsk, que já há vários anos vivem, ou melhor dizendo, sobrevivem sem água. Os homens ucranianos nos territórios ocupados são forçados pelos russos a ingressar no exército da Federação Russa. Através de pressão, chantagem e processos fabricados,
Nossos colegas do Sledstv Info encontraram um desses homens. Ivan Vikarev, de 22 anos, da região de Zaporizhzhia, assinou o contrato no centro de detenção provisória. Depois de ouvir, você tem duas opções, ficar preso ou ir para a guerra. Ele escolheu lutar e acabou na linha de frente, e posteriormente foi capturado pelos ucranianos. Agora ele está sendo julgado por traição à pátria. Eu não queria ficar preso. Pela primeira vez, eu não quero ficar na prisão. E não imediatamente, o advogado público disse que você tem duas opções, ou fica preso ou vai para a guerra. Bem, eu escolhi ir para a guerra. Como e por que você acabou no exército russo? Bem, pode-se dizer assim. Ganhar um bom dinheiro, voltar, ter uma boa casa, comprar um bom carro. No quartel de coordenação para o tratamento de prisioneiros de guerra, dizem que histórias como essa não são exceção. O representante do quartel de coordenação, Petr Yatsenko, explica que é difícil falar em escolha voluntária. Em tais casos, é muito difícil. Os ocupantes exercem pressão psicológica sobre homens em idade de recrutamento para forçá-los a se alistar, a cidadania russa e depois assinar um contrato sob ameaça de prisão, confisco de bens, demissão do trabalho ou deportação. Frequentemente, as pessoas são detidas por motivos inventados e, em seguida, lhes é oferecida a liberdade sob a condição de assinarem um contrato. Após o início da invasão em larga escala, a Rússia criou, nas partes ocupadas das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, os chamados comissariados militares. Eles formam listas de homens em idade de recrutamento e os preparam para a mobilização. Eles querem saber por que estão demorando tanto para serem trocados. O motivo é que o lado russo não está interessado nisso, porque o lado ucraniano está sempre pronto para a troca. Quais são seus planos? Você sai do cativeiro e depois? Primeiro é preciso sair. Depois? Depois é tudo. Vai voltar a lutar? Se a pátria disser que é preciso, claro que vou. Por que você considera a Rússia sua pátria? Porque eles nos trataram bem, diferente do nosso governo. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, já são dezenas de milhares de ucranianos mobilizados ilegalmente. No quartel-general, dizem que cerca de 15% dos prisioneiros de guerra acabaram no exército russo, dos territórios temporariamente ocupados. Este é mais um crime de guerra cometido pela Rússia contra o povo ucraniano. Parece que o famoso "as mulheres vão dar à luz" atingiu um novo patamar. Na Rússia, as mulheres vão dar à luz filhos para o Estado. E no Kremlin declaram que os primeiros, como eles mesmos chamam, filhos do Estado, devem nascer ainda este ano. Estamos falando do projeto Kuku. O Kremlin, no âmbito... O projeto Kuku cria casas para mães e crianças onde mulheres cuidadosamente selecionadas engravidam e dão à luz. Especialmente para o Estado. Nós tivemos certos problemas na seleção de gestantes e futuros pais para o nascimento dos filhos do Estado. Houve 3 gestações que, infelizmente, terminaram prematuramente e as crianças não nasceram. Também entre as mulheres selecionadas para participar do projeto Kuku foram identificadas algumas com visões hostis. E elementos que gostam do Ocidente e se opõem à operação militar especial conseguiram se infiltrar ali, mas eles foram eliminados. As mulheres selecionadas passaram por verificações adicionais. Tenho certeza de que as primeiras crianças do projeto serão concebidas em um futuro próximo e nascerão ainda este ano. Enquanto isso, os pais dessas crianças serão oficiais cuidadosamente selecionados, que participaram da operação militar especial e da política. E quanto à questão dos carros Lada para os heróis da operação especial, no caso das crianças estatais, parece que está resolvido. Falando sério, para mim isso já é uma loucura tão grande que não cabe na cabeça. Inimaginável. Ucranianos são deportados em massa de 2 países ao mesmo tempo, EUA e Polônia. Vamos começar pelos Estados Unidos. Lá, ucranianos estão sendo detidos e deportados mesmo com documentos válidos, segundo reportagens da BBC. Após o endurecimento da política migratória pela administração Trump, o Serviço Federal de Migração realiza grandes operações e detenções de ucranianos que estão nos Estados Unidos da América pelo programa U4U, mesmo que seus documentos estejam em vigor. Parte deles é colocada em centros de detenção e, em muitos casos, já foi iniciada a tramitação do processo de deportação.
A propósito, no programa U4U foi criado devido à invasão em grande escala da Federação Russa. Também foi relatada a morte de um cidadão ucraniano no centro de detenção East Miami. No entanto, as circunstâncias do incidente ainda estão sendo apuradas. Segundo estimativas de jornalistas, cerca de 200 mil refugiados ucranianos ainda se encontram em situação incerta. Essas pessoas podem, teoricamente, ser expulsas do país a qualquer momento, e tudo isso por causa da nova política de Trump. E agora, sobre nossos vizinhos. Na Polônia, 91 ucranianos foram detidos e deportados durante uma grande operação contra a migração ilegal em todo o país. Entre os 147 estrangeiros detidos, também havia 14 georgianos, 8 bielorrussos, 3 moldavos, 2 russos e mais 29 pessoas de outros países. E o que você acha sobre isso? Escreva nos comentários, será interessante ler. O Ano da Unidade dos Povos, proclamado por Putin, não está saindo como planejado. Os povos marginalizados da Rússia já não atacam apenas os Ivan bêbados em parques e entradas de prédios, mas passaram a atacar estrelas ricas e bem-sucedidas, e até mesmo deputados. As chamadas vítimas de perseguição agora são os chamados heróis da operação militar especial, suas esposas e filhos. A comunidade russa tenta defendê-los, mas sua atuação só aumenta o número de crimes, pois muitas vezes, durante os confrontos, eles acabam espancando pessoas. A aparência não eslava. O Ano da Unidade dos Povos, declarado pelo ditador Putin, está a decorrer com grande sucesso. Mas o que era mais importante? Sinto um respeito imenso pelos povos, que historicamente fizeram parte do território da Rússia. Respeito integral pela sua cultura, pelas suas tradições e pelos seus valores espirituais. Os povos oprimidos da Rússia não estão mais simplesmente espancando bêbados, Vanek, em parques e entradas, e eles passaram a frequentar os ricos e bem-sucedidos. A famosa atriz russa Vatinitsa e seus filhos foram atacados. Meus queridos, meu nome é Artamonova Ana, atriz, diretora de cinema, mãe de muitos filhos, mãe de 4 filhos. Desde os 22 anos que estou na linha de frente, fazendo shows em hospitais, meu nome de guerra é Sunshine. Vi 3 homens correndo em minha direção, todos com 40 anos, de agasalho esportivo e com porte atlético, e começaram a matar meu filho bem diante dos meus olhos. E seu amigo foi brutalmente espancado na cabeça e nos rins. Por gentileza, eu gostaria imensamente de solicitar que você pudesse ter a bondade de me mostrar, com o máximo de detalhes possível, absolutamente tudo o que se encontra disponível para a nossa visualização completa neste exato momento, caso isso não seja um incômodo para você agora. Todos os seus documentos. O documento não sobreviveu. Não tenho dúvidas, desde 85. Tenho medo de você morar aqui. Nós é que temos medo de vocês, que andam por aí com facas. Saia daqui. Migrantes atiraram uma pedra no deputado da Duma Estatal Matveev e agora eles enfrentam mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Eu, pessoalmente, acabei sendo uma testemunha ocular de como 3 indivíduos jovens, sendo 2 tadiques e 1 uzbeque, estavam espancando violentamente um homem indefeso com paus. Nós paramos imediatamente para tentar interromper e impedir aquela grave ação ilegal que ocorria diante de nós. Quebraram a clavícula do meu motorista e me atingiram na cabeça com uma pedra. Acho que as sentenças devem ser severas porque, claro, precisamos combater a criminalidade entre imigrantes. Claro, as vítimas desses confrontos muitas vezes são também veteranos da chamada Operação Militar Especial, que evidentemente são odiados pela sociedade. Eu sou soldado das Forças Armadas da Federação Russa. Trabalho na zona de realização da Operação Militar Especial. Peço ajuda à comunidade russa da cidade de Nevinomysk. Minha família e eu, enquanto estou aqui, estamos sendo ameaçados por uma família de azerbaijanos do Daguestão. Nós só tínhamos acabado de sair do carro e já fomos atacados. Bem, uma multidão veio para cima da gente e sim, começaram as agressões. O Andrei foi nocauteado imediatamente. Uns, sim, provavelmente 15 minutos. Tentamos reanimá-lo. Uma gangue étnica na sua cidade? Havia muita gente lá. Queremos prometer que a comunidade russa vai assumir o controle de toda essa situação. E os filhos desses chamados veteranos que nas escolas, crianças de outras nacionalidades batem em grupo. Vladimir Viktorovich recorre à comunidade russa em busca de ajuda devido à constante pressão física e moral. Participantes das séries finais, oriundos da Ásia Central, assim como pela ausência de reação dos funcionários responsáveis.
Em muitas escolas, não só nessas, formaram-se circunstâncias em que crianças russas são discriminadas em algum lugar. Se a vida deles é importante para você, se você quer viver na Rússia, é preciso dizer claramente que não se pode bater em crianças em grupo aqui. Punir de acordo com seus próprios critérios, de alguma forma. Aliás, a chamada comunidade russa está assumindo um papel cada vez mais importante em todo esse sistema. Eles já explicam abertamente como agir corretamente em brigas em massa com muçulmanos, a quem chamam diretamente de animais. O deputado Deliagin aprova essa abordagem. Ele chegou a afirmar que era necessário proibir a concessão de apartamentos a muçulmanos devido aos seus valores corruptos. Enviarei meu pedido, incluindo uma solicitação para verificar a concessão de moradia a um compatriota trabalhador. Continua, que nos enriquecem incansavelmente com seus valores tradicionais, enriquecendo nossa cultura. Porque a poligamia, assim como o estupro de crianças, de certo ponto de vista, também é um valor tradicional. Os membros da comunidade já se permitem até humilhar celebridades russas caso elas não se comportem de acordo com as tradições. Membros da comunidade. Eu realmente já estava em algum lugar... Bêbado? Oh, estou cansado. Hoje vi um post e um vídeo nele onde aparecem personagens do nosso show business. Lazarev, o traseiro movido, e Babkina, a transformista, insultam os rapazes que cantavam canções russas antigas. Na minha opinião, eles faziam isso de maneira muito digna. Esse conjunto não só não esquece as canções dos nossos antepassados, como também não nos deixa esquecê-las. E esses, como eu disse, personagens negligentes e desajustados de todo tipo, impedem isso. Acontece que, por mais que as autoridades falem sobre a unidade dos povos, cada vez mais dá a sensação de que as regiões russas estão como que presas por uma fita adesiva velha e ressecada que está prestes a se desfazer. Durante a visita do ministro das Relações Exteriores à Hungria e a Moscou, Putin ordenou a libertação de 2 militares do exército ucraniano que estavam em cativeiro. Com cidadania húngara, o Gabinete de Coordenação para Questões Relacionadas a Prisioneiros já fez uma declaração dizendo que a entrega dos prisioneiros ao chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria é uma provocação por parte do Kremlin. A entrega pela Rússia de 2 ucranianos prisioneiros ao lado húngaro constitui uma grave violação do direito humanitário internacional. Gabinete de Coordenação sobre Questões de Prisioneiros condena o ato de transferência de cidadãos ucranianos entre a Hungria e o país agressor, considerando isso uma provocação russa. Seu objetivo é, mais uma vez, atacar as convenções de Genebra e o direito internacional, além de tentar deteriorar as relações entre 2 países europeus como parte da agressão híbrida da Rússia contra a Europa. O ex-prefeito foi julgado por sexo com uma menor de idade. A mulher de 43 anos foi considerada culpada. Ter relações sexuais com a amiga de 16 anos do seu filho. A condenação ocorreu depois que o adolescente com quem ela teve relações sexuais testemunhou que estava bêbado quando o incidente aconteceu. Já em 2024, o filho de um ex-funcionário disse que viu pela janela sua mãe fazendo sexo com um amigo dele. Filha de uma mulher. Ela testemunhou ter visto uma mãe e um menino de 16 anos deitados um sobre o outro. A própria mulher renunciou ao cargo de prefeita da cidade alguns dias antes de sua prisão, nesse mesmo ano de 2024. Na verdade, isso aconteceu na cidade de Derrida, nos Estados Unidos da América. E a acusada é a ex-chefe dele. O nome dela é a Sra. Roberts. Então, essa história foi publicada pelo jornal The New York Post. E agora, a Sra. Roberts pode pegar até 10 anos de prisão, segundo a publicação de renome. É isso por hoje. Deixe seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima.